Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui a minha casa. Pedir que seja possível a tua palavra seja comunicada aqui de graça, pelo certo. Amém. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo Espírito Santo da tua igreja, Senhor. Abençoamos aqui a vida do cada um, pedindo que essa equipe esteja comunicando tão possível a tua direção, a tua graça agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui sobre a vida de Pedro. Geralmente a gente aprende com nossos erros e acertos e com os erros e acertos de outras pessoas também, né? E hoje nós separamos aqui alguns textos que a gente está analisando, vendo junto, né? Vendo o que a gente pode extrair da parte do Senhor em relação à vida do Pedro, né? Simão Pedro. Os erros e acertos dele. Amém? Por conta desse nome, Simão Pedro. Pedro quer dizer pedra. E existe um erro, né, doutrinário por parte da Igreja Católica em que chega a ser uma heresia e que Pedro seria o fundamento da Igreja. A gente já ministrou aqui sobre isso, né, sobre Jesus ser o nosso fundamento. A palavra fala isso claramente, né? Mas isso é por conta de um texto, né, que aparece lá em Mateus 16, 15 e 19, e por conta do nome, né, do significado do nome que Jesus colocou em Pedro, Cefas, né, que quer dizer Pedro. E por conta disso a gente vai também comentar sobre esse assunto, não é bem o tema, mas como a gente vai comentar algumas passagens a respeito de Pedro, a gente vai também incluir, né, se houver tempo, se for necessário, também essa passagem. Amém? Vamos ver lá em João capítulo 1, do 40 ao 42. Diz assim o texto: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ok. Então, Jesus, o primeiro contato que Pedro teve com Jesus, o primeiro momento, né, que Jesus olhou para Pedro, Jesus mudou o nome de Pedro. No primeiro contato, o Senhor Jesus chegou impactando Pedro. Ele fala o seguinte: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro significa pedra, ou seja, totalmente contrário, né? Pedra é algo sólido, consistente, totalmente contrário ao comportamento e atitude de Pedro, totalmente contrário ao caráter de Pedro, porque o Pedro era um camarada extremamente inconstante. Pedro é aquele camarada que a gente pode dizer que é 880. Uma hora ele está numa ponta, outra hora ele está em outra. Uma hora ele é extremista, né? Ele é o constante ao extremo. Por exemplo, uma hora Pedro tem bastante fé, outra hora Pedro não tem fé nenhuma. Por exemplo, quando Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro, né, e os discípulos, a princípio o mar estava revolto, o vento batia, e os discípulos viram de longe a Jesus, e eles pensaram que era um fantasma. E eles começaram a ficar assustados. Jesus falou: Não temas, porque sou eu. Aí Pedro, né, sempre Pedro, né, intrépido, se lançando, falou: Senhor, se é tu mesmo, fala com que eu vá aí, que eu ande sobre as águas. Jesus falou: Bem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Ou seja, Pedro andou sobre as águas. Então tu vê assim a tamanha intrepidez de Pedro, né? A ousadia de Pedro, a fé de Pedro. Mas só que no decorrer, se a gente for parar aqui, está muito bem, né? Se a gente fosse dar uma pausa, mas quando a gente dá assim, continue o filme, né, rodando, o play, né, aí a gente vai ver que Pedro, diz lá o texto, ele começou a olhar para a força do vento.
e ele começou a afundar, ele começou a naufragar, ele começou a gritar: Senhor, me socorre! Diz o texto que prontamente Jesus foi lá e o socorreu. Fala: homem de pequena fé, por que não criste? Então, no momento você vê Pedro cheio de fé, né, dando um passo de fé. No outro momento, sem nenhuma fé, e o Senhor repreendeu, né? No momento a gente vê Pedro, quando Jesus foi preso, antes de Jesus ser, né, crucificado, e o Senhor Jesus falou assim: olha, vão ferir o pastor e as ovelhas todas vão se dispersar. Pedro falou: não, Senhor, todos podem te negar, eu não. Eu estou disposto a ser preso contigo e ser morto contigo. E Pedro se posicionou dessa maneira. Aí Jesus fala para ele: Pedro, ainda essa noite, ainda que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Senhor. E a gente vê no decorrer do filme, né, que Pedro foi lá, quando Jesus foi preso, veio toda aquelas pessoas prenderem, né, a Jesus, né, os soldados romanos, juntamente com Judas, os sacerdotes, né, e num dado momento, Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. No Evangelho de João ele é bem detalhista, ele fala que foi Pedro que cortou a orelha e foi a orelha do Malco, do servo, do sacerdote. Aí diz que Jesus foi lá, interessante isso, né? Que Jesus foi lá, Jesus poderia deixar muito bem aquele homem ali ficar padecendo, se desculpou, mas tu vê assim o caráter de Jesus, né? O amor de Jesus, até com aquelas pessoas que queriam crucificar ele. Ele foi lá e pegou a orelha de Malco e colou novamente, né? Ele falou para Pedro: basta. Então, até aí, se a gente fosse dar um pause, né, no filme e visse ali a atitude de Pedro, caramba, o camarada realmente honrou aquilo que ele falou para Jesus, está pronto a ser preso e ser morto com Jesus. Mas quando a gente aperta novamente aqui o play e a gente vê, né, o filme caminhando, a gente percebe que lá na frente, quando Pedro é pressionado, ele nega o Senhor Jesus por 3 vezes. Esse cumpre então a palavra do Senhor. Então Pedro, uma hora ele é ousado, outra hora ele é extremamente medroso, né? Uma hora ele é usado por Deus, outra hora ele é usado pelo diabo. Vamos abrir esse texto lá. Mateus 16, que é o texto que fala sobre essa questão de Pedro, a pedra, né? Mateus 16, 15 a 19. Se o irmão quiser ler para mim. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, disse: bem-aventurado és tu. Simão, vamos lá. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, no primeiro momento, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos o que os homens, o que as pessoas falam a respeito dele, né? Eles falaram várias coisas, mas já o interesse maior de Jesus era saber com aquelas pessoas que andavam com Jesus, os 12 discípulos específicos, o que eles achavam a respeito dele mesmo. E Pedro se levanta no meio dos apóstolos e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E Jesus, né, eu creio que Jesus se sentiu tremendamente ali orgulhoso de Pedro, assim como você, o pai, na hora que o filho vê algo que o filho faz, se sente orgulhoso, né? E fala: não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. Ok. Então ali ele fala: tu és Pedro, né? Ou seja, Pedro quer dizer pedra, né? Então ele fala: tu és Pedro, Petros. Pedra é uma pedra removível, mas sobre essa pedra, Jesus, essa pedra é uma pedra removível, uma rocha
eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela está edificada sobre a rocha, que é Jesus, né? E isso a gente prova tranquilamente no texto, né? Isso aí, conforme eu falei, é um erro doutrinário por parte da Igreja Católica, que chega a ser uma heresia pelo ser fundamento da igreja, nunca foi fundamento da igreja. Então, tem outros textos que provam essa realidade. Se vocês forem ver, quem quiser anotar, o próprio Senhor Jesus já profetizou isso, já foi falado no Antigo Testamento que Jesus seria o fundamento, né? A pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Isso está em Mateus 21, 42 a 44. Efésios 2, 20 fala que sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, o qual é ele mesmo, Jesus Cristo. Paulo também fala que não deixe que lance outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. E 1 Pedro 2, do 4 ao 8, o próprio Pedro, que vivenciou esse fato aqui que a gente acabou de narrar, ele fala que Jesus é a pedra fundamental, os construtores rejeitaram. Então, assim, não resta dúvida que Jesus, claro, é o fundamento. A gente só está falando isso aqui só para dar uma palhinha, já que a gente está falando sobre Pedro, né, alguns textos. Mas uma outra coisa, assim, vendo ainda a questão do extremo, né, que Pedro saía do extremo e caía em outro, ele foi aqui exaltado por Jesus, né, e reconhecido que Jesus, que Pedro foi usado por Deus, obteve uma revelação por parte do Senhor. Mas quando chega aqui no versículo, ainda no capítulo 15, no versículo 21 a 23, Neymar. Não, perdão. Pode ler? 16. Mateus 15. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias. Ah, eu já sei. 16, Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tens compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ok, então, um pouco atrás, Pedro foi usado por Deus, obteve a revelação do Senhor, foi se deixado usar por Deus, e mais um momento à frente, Pedro se deixa usar por Satanás, para tirar Jesus do foco. Então, tu vê o extremo que Pedro caía, certo? O extremo caía do outro. Então, a gente vê, eu me lembro também, embora Jesus mudou o nome de Pedro, mas eu me lembro também de pessoas, lá no Antigo Testamento, me vinha à mente, lá quando eu estava meditando, em Gedeão, quando o anjo do Senhor, no momento difícil de Israel, em que ele era perseguido pelo exército inimigo, os midianitas, e Gedeão estava lá malhando trigo, e de repente aparece o anjo do Senhor e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Se a gente for ver a história de Gedeão, né, os versículos que segue lá em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, a gente vai ver que Gedeão não é nada valente, muito pelo contrário, um camarada incrédulo, medroso. Mas a saudação do anjo do Senhor era: Senhor é contigo, homem valente. E ele dá um ai e questiona algumas coisas em relação ao Senhor, e o Senhor fala para ele: se eu sou contigo, você vai derrubar os medianitas como se fosse um homem só. O Senhor deu várias palavras para Gedeão, né? E no final, ainda, Gedeão ainda duvidava, depois de fazer aquela experiência, né, com Balaão, né, por 2 vezes, e depois o Espírito Santo se apoderou de Gedeão, e depois o Senhor fala para ele: se você temes ainda, desce lá o acampamento do inimigo. E lá 2 pessoas conversavam, falando a respeito de um sonho, e que esse sonho mostrava que Gedeão
derrotava o exército inimigo. E mediante isso ele se encheu de fé e prosseguiu. Então a gente percebe que muitas das vezes o Senhor fala, né, para determinados homens, ou muda o nome daquilo que o Senhor quer fazer no caráter dele e fazer através daqueles homens. Por exemplo, Abraão. Abraão, o nome dele a princípio era Abrão, que quer dizer pai elevado. E chega lá no capítulo 15, capítulo 17 de Gênesis, Gênesis, quem quiser anotar, Gênesis 17, 4 e 5, Deus faz uma aliança com Abraão e fala que vai fazer de Abraão pai de numerosa nações, né? Então, mediante a isso, Deus constituir pai de numerosa nação. Então, Deus mostra ali o que ele ia fazer na vida de Abraão e através de Abraão. Ou seja, Deus chama a existência as coisas que não são e fala das coisas que são, que não são, como se fossem, né? Então, toda vez que Pedro fosse chamado, ele poderia muito bem lembrar do primeiro encontro que ele teve com Jesus. Quando Pedro fosse chamado, Simão, quando fosse chamado de Pedro, ele poderia muito bem lembrar, né, qual o tipo de pessoa que ele seria. Pedro, pedra, alguém firme, não inconstante como ele era. Então Pedro teve um encontro com Jesus, teve seu nome mudado, né? Mas na realidade, o caráter de Pedro seria posto à prova, né, e lapidado na medida que Pedro caminhasse com Jesus, na medida que Pedro se sujeitasse a Jesus e a sua palavra. Então Pedro teria assim um caráter lapidado. O próprio Pedro falou o seguinte: certa vez quando Jesus confrontou a multidão e os discípulos se dispersaram, muitos que seguiam a Jesus não seguiam mais, muitos discípulos, ele se volta para os 12 e fala: vocês também vão embora? E Pedro se levanta novamente dentre os 12 e fala: Senhor, para quem iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Então a gente percebe que a questão do caráter, né, o caráter cristão, é algo que tem sido assim negligenciado no meio evangélico, né? Tem sido negligenciado em muitas denominações, né? O caráter, ele é forjado, não é da noite para o dia. O caráter cristão, ele é formado na medida que a gente caminha com Jesus, na medida que a gente se sujeita a Jesus, se sujeita à sua palavra, os seus mandamentos, na medida que a gente pratica a palavra. O escritor de Hebreus, ele fala que a igreja dos hebreus, ela não crescia, eles eram meninos, eles recebiam leite, porque eles não praticavam a palavra. Então, assim, a palavra, ela é fundamental na formação do caráter. A palavra é fundamental no crescimento espiritual. Já falei aqui algumas vezes, repito, a palavra é um elemento espiritual. Ela tem ação espiritual na nossa vida. Ela pode sim formar o nosso caráter. O Senhor Jesus, ele usou a palavra, né, como instrumento de ataque. Lá em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Se vocês podem perceber, todos os elementos da armadura de Deus, eles são elementos de defesa. O único acessório de ataque, né, é a palavra. Fala que a espada do Espírito é a palavra. E esse é o único elemento de ataque. Foi assim que Jesus, né, combateu Satanás quando ele foi tentado lá no deserto. Ele falava: está escrito, combatia com a palavra. Por mais que Satanás tentasse distorcer a palavra, Jesus vinha com a palavra e combatia a Satanás, né? Então, assim, a palavra, dentre outras coisas, a palavra é o nosso alimento espiritual. O próprio Senhor Jesus, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Paulo fala para Timóteo: alimenta-te da verdade. A gente sabe, com base na palavra, na oração sacerdotal de Jesus, que a palavra é verdade. Então Paulo está falando para Timóteo: alimenta-te da palavra.
Então, o crescimento espiritual, formação de caráter tem a ver com a operação da palavra na nossa vida. Comunhão com Deus através da palavra. Orar com base na palavra. Meditação na palavra, para que a gente possa extrair os elementos espirituais da palavra, né? Buscando assim revelação da palavra. Ou ainda que nós não tenhamos revelação da palavra, mesmo assim devemos obedecer porque é mandamento. Ainda que a gente não sinta, né? Ainda que a gente não tenha sentimento, mas se a palavra diz, nós devemos obedecer. O Senhor Jesus fala lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, nos obedece, esse é o que me ama. Então o nosso amor é provado pelo Senhor na medida que a gente obedece. Então ele vincula amor não a sentimento, mas a prática da palavra. Ele vincula amor à obediência da palavra. Então, por mais que a gente não sinta, a gente tem que dar um passo de fé. O justo vive pela fé. E o Senhor vai se encarregar, sim, né, de preencher os nossos sentimentos, de ajustar os nossos sentimentos de acordo com a sua palavra. Ok? Então, a gente percebe, assim, às vezes, no meio evangélico, no meio pentecostal, né, a gente percebe, assim, muitas pessoas perdidas por conta de que busca excessivamente, né, os dons espirituais. A gente está aqui querendo falar mal dos pentecostais, porque nós também somos pentecostais. Nós também acreditamos nos dons espirituais, buscamos os dons espirituais e eles são para ser praticados, vividos, disputados pela igreja. Isso traz edificação para a igreja. Não estamos falando mal na questão dos dons espirituais, né? Mas algumas pessoas, parece que alguns grupos, né, no meio evangélico, eles dão uma ênfase, né, demasiada ao dom espiritual, ao ministério, de maneira tal que eles colocam de lado a palavra, eles ignoram a palavra de Deus que é revelada. Na hora de acontecer determinadas situações, eles não sabem como fazer, né? Porque eles são inspirativos. Se Deus não der uma palavra específica para aquelas pessoas, elas não sabem o que fazer. E muitas das vezes a questão da própria profecia, a palavra diz, não desprezei profecia, mas julgar todas as coisas. E a gente julga até com base na palavra, né? E às vezes muitos profetas, né, se perdem, muitas vezes tem profecia segundo a carne, né? Então, assim, é perigoso, mas existe um caminho, né, que a gente deve trilhar, né, sólido, firme, né, para a nossa vida, e aqui está contido aqui na palavra. Então a gente não deve ignorar o conselho de Deus contido na sua palavra, porque na palavra de Deus existe conselho para todas as áreas da nossa vida. Ok? Então, portanto, crescimento espiritual, formação de caráter, depende muito, né, do nosso relacionamento com Deus através da palavra. E se não andamos com Deus através da palavra, né, o nosso crescimento fica lento, fica pendente. Ok? Então, o primeiro contato que Jesus, né, teve com Pedro, ele apontou para o caráter de Pedro, trocou o nome de Pedro, né? Simão para Pedro, Pedro. E já mais à frente, né, Jesus tem um outro encontro com Pedro, né? Vamos ver lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Agora, nesse encontro que Jesus tem com Pedro, ele vai apontar para o ministério. Do 1 ao 11. 5 do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então a gente percebe aí que um outro encontro que Jesus tem com Pedro e que ele vai apontar agora para o ministério. Então, novamente, Pedro é impactado pela pessoa de Jesus, né? Eu vejo aqui três coisas, né, que me chamam a atenção. Versículo 8: Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Então, a primeira coisa assim, que eu observo é que Pedro foi impactado na pessoa de Jesus pelo seu senhorio, de Jesus. O texto aqui no versículo 8 fala que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e falou: Senhor, chamou Jesus de Senhor. Então ele reconhece aqui o senhorio de Cristo. Outra coisa aqui que eu percebo que impactou a Pedro foi o poder de Jesus. No começo do versículo, no 8, fala assim: vendo isso, vendo o quê? Vendo o milagre que aconteceu. Então ele viu o milagre, ou seja, ele viu o poder de Jesus. Isso impactou a Pedro. Uma outra coisa que impactou a Pedro, talvez a principal, né, que eu destaco aqui, é a santidade de Jesus. A luz que havia em Jesus, ou seja, a sua santidade, foi derramada ali naquele momento como se fosse um holofote em Pedro, né? Aquilo convenceu a Pedro, constrangeu a Pedro, convenceu ele dos seus pecados. Pedro ficou totalmente exposto diante do Senhor e convencido por ele de quanto ele era pecador. Chegou a incomodar Pedro de estar na presença de Jesus. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E é interessante que a gente vê a resposta de Jesus totalmente simples diante do receio e medo de Pedro. Ele fala: não temas, não temas. Esse termo, não temas, né, eu já ouvi dizer que aparece 365 vezes em toda a Bíblia. Não temas. É como se Deus estivesse falando: não temas, uma vez por dia para nós. Não temas. E amanhã? Não temas. Não temas. O que Jesus queria dizer com esse não temas para Pedro? Ou seja, Jesus, ele agora, ele estava assumindo a vida de Pedro. Não temas. Agora sou responsável por tua vida. Eu assumi a tua vida. Tua vida é minha. Não temas. Eu vou caminhar contigo. Eu vou te ajudar. Amém? Então, primeiro Jesus aponta para o ministério, Jesus depois aponta para o caráter, depois para o ministério. Às vezes a gente acha que, primeiramente, Jesus chamou Pedro para o ministério, né? A gente vê aquele texto lá em Mateus 4,19, que fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas aquele ali não foi o primeiro contato. Quando ele falou isso, Pedro já conhecia. Na realidade, Mateus 4,19 tem a ver com Lucas 5. É o mesmo texto, só que Lucas acrescenta alguma coisa a mais. Então, no primeiro momento, a gente acha que Pedro, que Jesus chamou Pedro no ministério de imediato. Mas primeiro, Jesus tocou no caráter, apontou para o caráter, e depois vinha a questão do ministério. E mesmo se a gente for pegar Mateus 4,19, o texto fala o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, venha e segue, venha depois de mim, segue o líder, siga-me. Aí sim, aprendendo com ele vai ser pescador de homens. Então a gente vê isso em Mateus 3, 13, 14. Eu não estou querendo dizer com isso que se eu me converti hoje,
eu preciso do meu caráter ser trabalhado, transformado, para que eu possa exercer o ministério. Não. Existe ministério comum e ministérios específicos. Aqui eu estou querendo destacar os ministérios específicos. Né? Ministério comum, uma vez se convertendo, a gente vê até a mulher samaritana, ela se converteu no Senhor, naquele primeiro contato, ela pôde falar do Senhor Jesus, a experiência que ela teve com Ele, e muitas vidas foram alcançadas por conta do testemunho da mulher. Então, se a pessoa se converteu hoje mesmo pode dar testemunho, hoje mesmo pode estar servindo a igreja, né, servindo os irmãos, proclamando o Evangelho, como um serviço que não falta no reino de Deus. Esses são serviços que são comuns a todos nós. Né? Mas eu quero falar sobre o ministério específico. Quando Jesus chamou esses 12, Jesus passou a noite toda orando. Marcos 3, 13, 14, fala que ele, quando ele desceu do monte, ele chamou aqueles que ele mesmo, ele foi escolhendo a dedo. Né? E fala lá que depois, para estar com ele, diz o texto, né, no versículo 14, para estar com ele e depois os enviar a pregar. A gente já falou isso aqui algumas vezes, a gente já viu isso na apostila do Salvador. Né? Então, essa primeira parte do versículo mostra a estratégia de Jesus. Chamou para estar com ele, aprender com ele, se relacionar com ele. Jesus estaria tratando com o caráter deles, né, lapidando o caráter dele, na medida que eles caminhavam com o Senhor. E depois, a segunda parte desse versículo aparece lá em Marcos capítulo 6, que Jesus envia, né? E então ele escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 apóstolos para estar com ele. E apóstolo quer dizer enviados. Então ele enviou esses homens lá no capítulo 6 de Marcos, ou seja, capítulo 3, né? Versículo 14, ele tem duas partes, e a segunda parte ela se encontra lá no capítulo 6, ou seja, chamou para estar com ele, né? Em 1 Timóteo 3, 6, vocês vão ver, quem quiser anotar, falando ainda de ministério específico, ele fala com o presbítero, né? Presbítero é ministério específico, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Os pastores, né? São ministérios específicos. Ele fala que não deve ser neófito, novo na fé, imaturo. Isso seria prejudicial à própria pessoa e ao corpo de Cristo. Ok? Então, caráter tem que ser lapidado, caráter precisa ser tratado, ok? Então, caráter e carisma, né? Caráter e dons espirituais, ou ministério, não deve justificar, né? Não deve anular qualquer falta de maturidade ou deficiência de caráter. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente vê, eu acho que eu já citei também esse exemplo, eu trabalhava numa determinada empresa, numa editora, e lá tinha muitos evangélicos, e tinha um camarada lá que veio de uma determinada denominação, né, que faz fogueira